Bom, e aí nós, né, paramos aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E aí, depois do Raul em um leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar espaço magnético sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando meu coração. O André que estava falando aqui, né? Eu morro, gritava Raul. Meu coração está partido, ajude-me, não quero morrer. Então, olha o que foi que eu falei. Ele voltou lá no momento, né? Do que ele tinha feito. E aí ele começa a gritar, né? Esther, Esther, que é a esposa, né? Pelo amor de Deus, socorram-me. Meus filhos, meus filhos. E aí Alexandre fala com ele. André, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada. Nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material da sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezado as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria em um momento destes regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Então, aquele Alexandre, né, falando com ele, que no momento, né, dizendo aqui para ele, que no momento ele tivesse paciência, tivesse fé no divino poder, ou seja, em Deus, né, que ele agora ele procurasse enfrentar com coragem o ato que ele mesmo praticou, né. Ele pediu que ele não evocasse o nome da esposa Esther, né, e dos filhos, porque nesse momento eles não poderiam fazer nada por ele. Se fosse, né, outra situação contrária àquela, ele poderia, naquele despertamento, ele até voltar lá, né, para visitar os seus familiares, embora os familiares não tivessem como vê-lo, mas ele poderia ir lá. Mas o fato, a maneira como ele tirou a vida não permitia que ele fizesse esse, vamos dizer assim, esse regresso. E que ele teria que passar por um tratamento todo para algum dia ele poder regressar. Que foi o caso de André, né? André logo no início do despertamento e ainda depois, quando ele começou já o trabalho lá no nosso lar, ele não voltou ao lar, a visitar o lar. Ele sempre estava pedindo a André, a Alexandre, né, vamos dizer assim, a autorização para ele voltar. E aí ele demorou um tempo, depois foi que ele foi autorizado a voltar, mas a gente sabe que quando ele voltou, que ele chegou lá, que encontrou a viúva que já tinha casado com outro, os filhos já tudo criado, ele, a princípio, ele ficou fora de si, ele voltou abruptamente para o mundo espiritual, porque ele não aceitou, ele achava que a esposa ia ficar lá quietinha, esperando ele. Então a gente sabe que é complicado. É isso? Então vamos continuar. E aí ele vai e pergunta, né? Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado pela dor. Eu tenho as vestes ensanguentadas. Seria isso morrer? Quer dizer, ele estava ali perguntando se ele estava morto, mas aparentemente ele estava se sentindo vivo, porque é o que acontece, né? Porque a gente não morre, né? A gente só faz a passagem. A gente deixa o corpo e o nosso espírito, ele continua vivo. Então ele estava meio que, vamos dizer assim, confuso com aquela situação. E aí Alexandre continua. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo,
Podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. E aí ele fica, ai meu Deus, coitado de mim, desventurado que eu sou. 1000 vezes infeliz. E aí Alexandre, contudo, não tornou a falar naquela circunstância. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos, responsável pelo serviço de assistência, dirigiu-se a mim explicando: Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise cuja culminância não cederá antes de 70 horas, aproximadamente. Voltemos mais tarde a vê-lo. E aí, deixa eu ver onde é que tá, né? Bom, e aí cada um dele, né? Tanto Alexandre como André tinha os seus afazeres, né? No mundo espiritual, cada um foi cuidar dos seus afazeres. E aí eles acertaram que daí a alguns dias eles voltariam para visitar de novo Raul e ver o progresso que havia sido feito, né? E André ficou lá em Copas, né? Pensando no dia que seria que Alexandre fosse procurar ele para poder eles voltarem, para ver como o Raul estava, e ficou, né, assim, muito coisa. E aí Alexandre, né, ele fala aqui: as simples orações de uma esposa, ao regressar ao meu trabalho, impressionaram a minha complexidade do serviço intercessório. Quer dizer, ele viu que não era tão fácil assim não, né? Como a nossa irmã Marlene falou da outra vez, né? É um trabalho muito oneroso, né? Você precisa de ver tudo com cuidado, porque não é assim, não, eu vou fazer e pronto. Né? Nós sabemos que não é assim, né? Então, as simples orações de uma esposa saudosa e dedicada havia provocado atividade numerosa para o meu orientador e valioso esclarecimento para mim. André que estava falando. Como agiria Alexandre na fase final? Tudo isso ele especulava, né? Que revelações teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Bom, mas aí, decorrido 4 dias, Alexandre foi e chamou André de novo para ir fazer a visita a André. E aí encontraram André cheio de dores, entretanto um pouco mais calmo, né? Para sustentar a conversação. Queixava-se das feridas abertas, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo carnal. Quer dizer, ele já tinha consciência de que ele havia feito a passagem, né? Embora semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. E aí o irmão Alexandre fala para ele: tranquilize-se com inexprimível bondade. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Há suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica, sentindo o ataque dos vermes ferozes, como eu tinha falado, né? Então, a maioria dos suicidas, eles não se afastam do corpo, eles vão, acompanham toda a cerimônia de sepultamento, fica lá dentro do caixão, próximo ao caixão, vendo o seu corpo físico ser decomposto, né? As bactérias, né? Essa parte de decomposição que a gente sabe mais ou menos como é que acontece, aí eles ficam num sofrimento atroz, porque eles sentem tudo aquilo, né? Toda a dor eles sentem, né? Então, Alexandre falando aqui para Raul que a situação dele era menos, porque ele não estava lá, né? Por conta daquele pedido da esposa, né? E aí, ele começa: em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita incompatível com a semeadura, mas também nós, que hoje
Nós que hoje aprendamos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras realizações pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Então, ele está dizendo, né? Os males que ele estava passando agora não iria desaparecer, né? Ele haveria de passar por tudo aquilo e aprender lições que iriam, vamos dizer, ajudá-lo mais para frente. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí nós vamos, e aí Raul começa a contar. E aí ele diz: ai de mim, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. Então agora nós vamos saber o que foi que aconteceu, né, Raul? Por que ele diz assim, ai de mim, porque além dele haver tirado a própria vida, ele também era um criminoso. E aí ele vai narrar para Alexandre e André ali presente o que foi que tinha acontecido, né? Ele morava no interior, tinha um amigo que morava na cidade, e aí convidou ele para ir morar na cidade, para ele arrumar um emprego, né? Se dar bem na vida, e ele foi. Né? Ele diz, esse companheiro devotado e sincero, esse amigo apresentara-me certa vez a noiva querida. Então, ele foi para lá. E esse amigo, Noé, que foi o primeiro noivo de Esther na época, eles estavam de noivado, casamento praticamente já acertado para acontecer, apresentou a Raul, a sua noiva Esther. E Raul, ao conhecer Esther, ele se apaixonou por Esther, né? Ele se apaixonou pela noiva do amigo dele, que estava tentando ajudá-lo. E aí ele, sabe aquela paixão, vamos dizer assim, desenfreada, uma paixão louca, e ele desejou Esther para si. Mas Esther era noiva de Noé, seu amigo. Então ele sabia que ele não iria conseguir que Esther dispensasse Noé, porque Noé era um homem, era uma pessoa, era um rapaz de bem, né? Então, não havia possibilidade por esse lado. Por outro lado, ele também, como é o nome? Esther também não iria trair o seu noivo Noé, porque ela tinha também uma formação, vamos dizer assim, moral elevada. E aí ele ficou. O que eu faço? Como é que eu me livro de Noé? Porque não tinha como ele articular uma situação em que, vamos dizer assim, em que Esther estivesse traindo Noé, ou que Noé estivesse traindo Esther, porque ele conhecia vamos dizer assim, o jeito, né? A moral dos dois, ele sabia que isso não iria acontecer. Então, o que foi que ele fez? Ele articulou um plano. Então, ele adquiriu o veneno e, aos poucos, Raul, começou a digerir esse veneno em doses mínimas. E aumentando um pouco até que o organismo se acostumasse, né, com aquele veneno e não causasse dano nenhum. Então foi isso que ele fez. Ele sabia que o veneno era fatal, mas se ele fosse aos poucos diluindo o veneno em quantidade pequena, o corpo ia se acostumando, ia se adaptando àquele veneno, até chegar vamos dizer assim, uma dose que ele achou, vamos dizer assim, que era possível de causar morte a alguém. Não a ele, porque o corpo dele já estava acostumado com aquele veneno. E aí ele convidou Noé, né, para tomar um café com ele. E aí ele colocou esse veneno na quantidade certa, que iria causar a morte de Noé, não a dele. Então ele colocou o veneno tanto na xícara de Noé como na xícara dele. E ele também bebeu do veneno, certo?
Só que a ele não causou nenhum mal, porque o organismo dele já havia sido preparado para receber aquela dose e não sofrer nenhum dano. Mas Noé, não. Ao ingerir aquele veneno que Raul havia colocado no café dele, ele veio a óbito. E aí as pessoas disseram que ele havia se suicidado, tomado veneno, porque ninguém sabia do ocorrido, só Raul. Então ele disse que aí, ele aos poucos, né, depois do acontecido, ele foi se aproximando de Esther, né, foi sendo solícito com ela, né, cuidadoso com ela, carinhoso, atencioso, e aos poucos ele conquistou o amor de Esther, e eles casaram-se, tiveram filhos, mas ele disse que ele vivia aquela coisa, porque ele via Raul, ele via Noé o tempo todo, né, onde ele estava na casa, né, na cova, na cama, no seu quarto, né, com as brincadeiras, com os carinhos, com os filhos, até no trabalho ele via Noé. Então ele disse que ele não tinha paz, né, ele não tinha paz porque ele via Noé o tempo todo. E houve uma época que ele até pensou em procurar as autoridades e dizer do seu crime que havia cometido. Mas aí ele pensou, né? Esther vai ter uma decepção muito grande. Meus filhos vão conhecer a minha natureza, né, perversa. E aí ele disse que ele aí recuou. Então, o que ele fez? Ele disse, a única coisa que eu posso fazer é tirar a minha vida. Eu vou tirar a minha vida e ninguém vai saber o que é que aconteceu. Eu vou morrer, né? Todo mundo vai chorar pela minha morte, sentir a minha morte, mas não vai saber do crime que eu havia cometido. E foi isso que ele fez, né? Então ele comprou um revólver, né? E aí ele teve todo o cuidado ao sair do trabalho, numa rua deserta, que ele não tinha o costume de passar, né? Ele apontou o revólver para o seu coração, disparou a arma, logo em seguida ele tentou apagar as digitais, né? Jogar o revólver longe, e aí ele disse que viu que muitas pessoas tentaram, vamos dizer assim, socorrê-lo, né? Mas que de repente ele se viu alçado e levado, que ele não sabia por quem, e nós sabemos que foram por aqueles irmãos infelizes, né? Que ele havia atraído para si com seus pensamentos e com o ato que ele havia feito, né, ao seu companheiro Noé. Então foi isso que aconteceu. E aí vamos ver aqui. Vou passar aqui para outro slide. Vamos ver aqui. Então você vê. E aí o que aconteceu? Ao tomar conhecimento de tudo, né, de toda aquela história, de tudo que até então Alexandre nem André sabia do acontecido, né? Porque apesar deles serem, vamos dizer assim, espírito de estar ali trabalhando um pouco superiores, não é nos dado o poder de saber de tudo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os irmãos, os médiuns, ao comunicarem, de falarem, porque nem todos os espíritos têm o poder de saber de toda a verdade, somente Deus. Então nós temos que ter cuidado com relação a isso. Então a Alexandre fala aqui, os nossos companheiros encarnados pedem-nos por vezes determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Olha o que ele está dizendo. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos. Quando é apenas vítima de si mesmo, para a companheira é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Veja quantas relações que tem aí, né? Então, para a sociedade, né? Ele foi morto por algum indivíduo, né?
mas ele é vítima de si mesmo, porque foi ele que provocou tudo, né? Para a companheira até então, que não conhece da verdade, ele é o marido ideal, né? Quando na verdade ele foi um criminoso e suicida. Então você vê, é uma situação que envolve muitas outras situações. E é por isso que Jesus, muito sabiamente, falou: não julgueis, porque a gente não pode saber o que é que vai dentro do outro. Quando a gente tem conhecimento de algum fato, a gente tem conhecimento daquele ali naquele momento, mas a gente não sabe o que é que está atrás de tudo aquilo. A gente não sabe que processos que se passou para chegar até ali. O que foi que aconteceu? Então, por isso que Jesus sabiamente falou: não julgueis, que a gente não pode julgar, porque a gente não conhece de tudo. Eu sempre digo assim, a gente não pode julgar e, vamos dizer assim, e dar uma sentença, né? Muitas vezes a gente vê aí, mas fulano matou, ele vai ter que passar mesmo, ele vai ter que ficar preso e não sei o quê. A gente não sabe. Não há justificativa, claro, não tem justificativa, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu. Às vezes o ato em si traz algumas coisas que às vezes não é de hoje, não é dessa existência, de existência passada, como a gente viu no sábado, né? Agora próximo. O nosso tema foi o quê? Esquecimento do passado. Então a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente se abstenha de estar julgando. Ok? Então vamos dar continuidade. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira ao semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Olha que pergunta. Será que Esther estaria preparada para saber toda a verdade? Que Raul, aquele marido, né, exemplar, carinhoso, ele foi o causador da morte do seu noivo, Noé? Que ele se suicidou porque não aguentava o peso da culpa. Então, são perguntas, né? Perguntas e perguntas e mais perguntas. Será que ela estaria preparada? Então, vamos ver aqui o que é que Alexandre fala. Aí Alexandre fala para André: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para o serviço de assistência. Então, o que Alexandre está falando aqui? Por que eles iriam perturbar o coração da pobre viúva, né? Contando tudo, fazendo com que ela tivesse conhecimento de toda a realidade do fato, né? Da morte do seu primeiro noivo, como foi que aconteceu, quem foi o causador, né? E tudo que veio depois, toda uma vida, vamos dizer assim, balizada naquela união que Raul teve para com ela, os filhos que vieram. Então, seria justo falar. Às vezes a gente quer ser, não, eu vou falar porque eu quero falar, eu tenho que falar a verdade, né? Mas a gente tem que ver essa verdade, como é que deve ser dita, né? Então, fica aí a reflexão para vocês.
Viu? Pensa aí nessa posição aqui que trouxe o nosso irmão Alexandre. É muito grave. Temos que ter muito cuidado. Raul demonstrava o potencial de delicadeza. Então, aqui é aquela parte em que ele, né, conclui, né, o que havia acontecido. Então, eles vão outra vez trazer Esther, através da emancipação da alma, para visitar o esposo, né, visitar Raul. E aí Esther vem, né, durante o sono, visitar Raul, e aí ela encontra Raul, mas antes eles têm um cuidado, né, de fazer um curativo na ferida exposta para que ela não veja. E aí Alexandre conversa com Raul, pede para ele não falar a verdade, né, para Esther, que o momento não é propício, que posteriormente ela irá conhecer de todo o fato, mas que no momento não é para ele falar, né, para poupá-la e tal. E aí Esther é trazida, né, para ali o hospital em que Raul está internado. E ali ela começa chorosa, né, com sofrimento e tal. E aí pergunta por que Raul abandonou ela, por que ele não vai para casa, né? Por que ele não volta para casa, fica lá perto dela, dos filhos, ajudando ela a levar adiante todo esse sofrimento, né? E aí Raul começa a falar com ela, né? Ela diz assim: Raul, eu sei que agora estamos separados pelo abismo da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ou seja, quando ela fizer a passagem, né? Desencarnar. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa. Dá-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos contra os maus. E aí ele diz: tem coragem, lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos, e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me espera assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para nossa casa e alegra-te. Não tenhas medo da necessidade, nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te oferece. A prática do bem da saúde ao corpo e a alegria do espírito e Deus. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles estejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta confiante, guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. E aí ela tenta saber, né, o que foi que havia acontecido, né? Raul, me conta o que foi que aconteceu, né? Confessa o que foi que aconteceu. E aí o espírito de Raul fica meio que nesse momento que Alexandre, né, de onde ele está, um pouquinho afastado, ele, olha, pelo pensamento, ele emana, né, coisa. E aí, André comenta aqui, né, Raul demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até ainda não revelara a meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando na difícil situação. Então, o que estava acontecendo ali, sabe? Isso aqui, eu coloquei essa imagem aí, que é a imagem de uma reunião mediúnica, onde você vê o médium, né? E atrás do médium está um ser iluminado, né? E aí é onde se dá a comunicação, né? Através do cérebro, tá, ok? Do cérebro do médium.
E aí era exatamente isso que estava acontecendo ali, né? André estava, através do seu poder magnético, né? Passando informações ali, ditando o que Raul iria falar para a companheira, né? E aí, a gente já, quem leu o livro, o capítulo, sabe, e ele pediu a Esther, né, para ela voltar, que ela tivesse fé, que no momento ele não poderia ajudá-la, mas que em breve as coisas iriam se modificar. E aí, antes disso, Alexandre já havia, né, separado uma pessoa, né, Romualda, para acompanhar Esther em casa, prestar auxílio a ela no que fosse necessário. E aí André começou a ir visitar e ver todo aquele progresso. E aí no final a gente vai ver, segundo se observa, o trabalho de seu corpo pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais e nessa condição requer muita compreensão de nossa parte. Felizmente a viúva regressa cheio de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar